Olá, família Koinonia, amigos da Koinonia em Arco Verde. Estamos aqui com o nosso culto, dia 22 de março do ano corrente. Estamos em meio a uma situação de crise no país, uma crise que está realmente instalada e fora do controle de todo mundo, menos Deus, né? Então nós estamos aqui na expectativa de nos reunirmos dessa forma, excepcionalmente e talvez por algum tempo, mas nós desejamos com sinceridade a paz e a graça de Deus em cada coração, cada vida. E bem-vindos então ao nosso culto. Espero que você esteja reunindo sua família, seus amigos em grupos pequenos, para estarmos juntos nesse momento, também curtindo a comunhão dessa forma e louvando ao nosso bom Deus. Eu estava pensando e refletindo num texto talvez até um pouco estranho para alguns, mas vamos pensar juntos. Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, verso 8, ele diz: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Então, parece estranho a gente falar um texto do apóstolo Paulo preso, até perseguido, e não é o caso aqui da gente estar preso, nem perseguidos, né, pela sociedade, pois é um clima geral. Então as orientações de evitar grupos e reuniões é para todos, não é uma perseguição contra a igreja. Mas tem coisa que se aplica desse texto. A gente se sente talvez preso em regime semiaberto, vamos pensar assim, alguns presos mesmo que estão tendo que evitar todo e qualquer contato, né? Por motivo de viagens e contatos, essas coisas. Então, a nossa esperança, nosso conforto é que a palavra de Deus nunca é presa. E é com isso, com essa expectativa que nós nos reunimos dessa forma, estamos colocando esse culto à disposição de todos, entendendo que a Igreja de Cristo é algo muito especial. E nós não deixamos de ministrar, nós não deixamos de nos reunir dessa forma criativa. E a palavra de Deus também não é restrita, nem tampouco oportunidades para ministérios e ministrações. Então, conte com as orações dos pastores da igreja. Pode entrar em contato direto se quiser para pedir de oração, palavras. Estamos à disposição. E temos otimismo como sempre, porque nosso otimismo é baseado na fé. E é nessa fé que a gente espera e baseamos nossas crenças, nossa vida, né, na rocha, que é Jesus Cristo. Gostaria de orar com vocês nesse momento, entregando todo e qualquer momento desse culto na mão de Deus. Oremos. Senhor Pai, nós queremos te agradecer, pois sabemos que em tudo damos graças. E precisamos, Senhor, da Tua força, da Tua coragem, da Tua sabedoria em todas as coisas, como igreja, como pessoas. Sabemos que tem pessoas aflitas ouvindo a nossa voz e talvez preocupados com o seu trabalho, com seus compromissos e estando talvez pensando nas limitações. Então pedimos a Tua paz nesses corações. Pedimos também para o nosso culto que possa ser um culto edificante, um culto que traga glórias ao Teu santo nome. E oramos isso em nome do nosso precioso Salvador Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja e é o nosso bom pastor, que nós oramos em nome dEle. Amém. Deus nos abençoe e vamos dar sequência então ao nosso culto.
Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo
Olá, espero que estejam bem aí dentro da sua casa e no conforto. Espero que dê para colocar o celular de lado, a não ser que está assistindo pelo celular, mas colocar de lado e prestar atenção à palavra de Deus hoje. Vamos falar sobre membresia na igreja, continuando nossa série sobre a igreja. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por a chance de ter o culto ainda. Sei que em alguns lugares não conseguem ter pelo lado de tecnologia ou por outros motivos, mas a gente tem o que precisa hoje em dia para ter o culto. Que a gente possa focar em Ti, Senhor, focar na Sua igreja, ver o nosso papel dentro da igreja e como podemos servir juntos. Abençoe a mensagem, Senhor, que possa me proteger de distraições, que tem muito hoje, que o Senhor possa dar paz para nós, tranquilidade durante este tempo turbulento, e que a gente possa aprender de Ti, Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Bom, vamos falar sobre a igreja e sobre o assunto da membresia. E é interessante que não tem a palavra membresia. A gente não tem, por exemplo, o rol de membros dentro da Bíblia que a gente vê, apesar de ver vários nomes, mas nunca diz que é o rol de membros. Mas a gente vê em Atos, quando a igreja começou, algumas dicas para nos mostrar sobre isso. E estamos continuando a nossa série. E espero que todos que têm foto aqui estão assistindo e mais, além disso, eu espero que aumenta mais o que temos aqui. A gente vê em Atos 2, depois da pregação de Pedro, que falou que estavam acrescentados na igreja, cerca de 3.000 pessoas, que é muito. Já imaginou nossa igreja acrescentar por 3.000 num dia só? Seria dor de cabeça para Pastor Roger, mas seria bom, com certeza. Mas é interessante pensar sobre como começou a crescer. Eles começaram a aumentar em números, também eles tiveram líderes para servir. A igreja começou bem empolgado. Imagino com um início assim, que seria muita empolgação mesmo. Mas a igreja também tem evoluído através dos anos, pelos anos, para algo mais estrutura, com prédios, e realmente é diferente. Então, como é que sabemos exatamente como fazer? É interessante as igrejas que fizeram estes movimentos, essas diferenças. Agora, pulando para capítulos 4 a 6, fala sobre os líderes da igreja. Depois, capítulo 15, eles têm um concílio. E a gente vê em Atos 20 e 28, diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, a gente vê aqui que tem uma ordem para os pastores para cuidar do rebanho. Será que o rebanho tem um número? Será que os pastores daquela época, eles sabiam quantos tinha no rebanho? Com certeza. E sabiam quem estava dentro, quem estava fora. Então tem a comparação aqui, e acho bem interessante para a gente também saber quem está dentro, quem está fora da igreja. E encorajar isso.
essa ideia de membresia. Paulo fala do corpo e membros do mesmo corpo, que também tem aquela ideia de estar juntos, ter união. Mas para mim o argumento para a membresia mais forte vem da ideia de disciplina na igreja, que a gente vê em vários lugares. Mas 1 Coríntios 5 tinha uma situação que Paulo ficou bem triste. Tinha um homem na igreja que possuía a mulher de seu pai. E ele ainda estava presente na igreja. Pessoas fora da igreja sabiam disso. E Paulo condena, ele diz como é que vocês podem ter isso, que nem os pagãos têm isso. Até eles sabem que está errado. Então vocês precisam tirar ele da igreja. Entregar, na verdade, fala em versículo 5, entregar esse homem a Satanás, que parece meio forte, né? Mas a ideia é reconciliação para o homem. Versículos 11 e 12 diz: mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, meio forte, ele não está dizendo qualquer pessoa. Ele está dizendo pessoas que dizem que fazem parte da igreja, mas vivem vidas ao contrário, que não têm arrependimento, e ele diz para expulsar. Mas qual a ideia? A ideia é reconciliação, a ideia é a graça de Deus, mostrar que Deus leva pecado a sério, mas também para dar uma chance de reconhecer o erro. Às vezes precisa de uma palavra forte. Quer dizer, uma ação forte. A palavra não deve ser forte, tipo, sai daqui, nunca volte mais. Não é assim. Meu irmão, meu amado, a gente quer você dentro da igreja, mas não pode aceitar este pecado. Então precisa sair até perceber, até se arrepender do seu pecado. Em 2 Coríntios 2, Paulo escreve depois de ouvir o que aconteceu com esse irmão. Ele diz: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consola-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Então, o que aconteceu? O cara se arrependeu. Ele disse: puxa, está errado, eu vou parar de fazer. E é isso que espera na disciplina da igreja. Quando alguém precisa ouvir isso, que eles dizem: puxa, está errado mesmo, eu vou parar. E ao parar, existe perdão. A gente não leva em conta para ele ficar, e ele não fica em disciplina por muito tempo. Então, depois disso, se ele quer reconciliar, se houve arrependimento e reconciliação, ele volta. E Paulo fala isso para a igreja, e é uma volta bem recebida, graças a Deus, porque até a Bíblia fala sobre isso, que um cristão, quando pecar, vai sentir que está errado e vai querer pedir, ou vai estar arrependido. Então, mais ou menos está dizendo: se você não está sentindo arrependido pelos seus pecados, provavelmente não faz parte da igreja. Agora, este é
circunstâncias mais extremas, não é em qualquer situação. Então, eu vou falar isso já, mas como é que é o processo de disciplina? Mateus 8, que mostra tudo. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pediram, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Interessante o contexto desse último. A gente gosta de usar, né? Talvez na situação assim, vocês assistem em casa, ou 2 ou 3 no meio, Deus está, sim, mas Deus não está em você, o crente, com ele está presente. Mas, voltando ao trecho, como é? Então, se alguém pecar contra você, vamos dizer no grupo de WhatsApp, alguém pecou, vai, mostra o erro. Até vai no privado, ou fale pessoalmente com eles, se tiver um problema. Não é para mostrar no público isso. Vai pessoalmente, conversa em amor, com graça, com misericórdia, com a ideia de reconciliação, arrependimento, com amor. Sei que já falei, mas deve ser com amor. E se eles não escutam, leve consigo mais um ou dois outros para falar com eles. Aí, se não ouvir, aí vai levar na frente da igreja. Agora, isso é para qualquer pecado? Não, não é qualquer pecado. Não é toda hora que acontece isso. Primeiramente, a pessoa tem que ser crente, tem que ser associada com a igreja, ou membro da igreja. Não é para fazer isso com pessoas da rua ou até de outras igrejas. A gente, isso é outra situação. É uma situação em que a pessoa conhece seu pecado e é rebelde contra fazer o que é certo, mesmo conhecendo o erro. Sei que está errado, sei que eu não devo adultério, por exemplo. Eu sei que não devo, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Eu sei que eu não devo roubar, mas é o jeito e eu vou fazer. Eu penso no lado da igreja, né? A igreja tem reputação, tem fama. Aí se alguém é da igreja e é sem integridade, né? Completamente desonesto, ou fazendo uma coisa que pessoas fora da igreja reconhecem como errado e vê que a pessoa está dentro da igreja. Então, é desobediência de regras claras da Bíblia. Por exemplo, álcool, bebendo álcool. Não é claro na Bíblia que não pode beber nenhum pingo de álcool. A Bíblia não diz isso. Mas é claro que diz que não deve ficar bêbado. Então, se alguém é um bêbado, né? Um bêbado sempre bebendo, então isso seria uma situação. Mas também isso não é tão normal. Outro slide aqui, os problemas que requerem disciplina, violar os mandamentos morais de Deus,
Tem os versículos aqui que pode olhar. Em Gálatas 5 tem a lista antes do fruto do Espírito. E Coríntios também tem mais. Tem este trecho que já olhamos. Pecados não resolvidos, como fofoca, calúnia, ira e fala abusiva, que destrói a igreja. Isso são coisas que destroem a igreja, que a gente não quer. Divisão na igreja, que a gente, claro, vai ter argumentos e tal, mas a ideia de eu vou dividir a igreja com isso, não pode aceitar isso. Nem ensinamento falso. Nas doutrinas maiores, tipo, eu não creio que Jesus é Deus, então eu não vou ensinar isso na igreja. Não, você está errado. Isso é uma doutrina principal, foco na igreja. Aí, se não concordar com isso, você não é salvo, na verdade. Então, não pode fazer parte da igreja. Enfim, essas são as coisas mais que estamos pensando. E não é... Eu tenho visto disciplina na igreja uma vez na minha vida. E foi num casamento que foi complicado. E é muito triste ver isso. Eu espero que não aconteça aqui na igreja, mas e não quero que aconteça. Eu escrevi aqui. Já fiz isso? Não. Quero fazer? Não. Faria? Sim, para proteger o rebanho, para mostrar a gravidade do pecado e que Deus não permite uma falta de arrependimento. Então, mas é um ato de graça que Deus tem dentro da igreja para proteger o rebanho e proteger a pessoa. Então, como eu falei, eu espero que nunca temos que fazer isso. Mas se fizer, a gente mostra graça, mostra amor. Mas a ideia principal de falar sobre isso, além de ter que falar sobre isso, é um assunto que é saudável para a igreja, mesmo sendo uma doutrina meio difícil. Mas o propósito é mostrar que é membresia. Então, para tirar alguém, aquela pessoa tem que fazer parte, né? Então, não pode tirar se não faz parte. Então, por isso a gente tem a membresia. A gente vê membresia na Bíblia. Porque se não tivesse membresia, não ia poder tirar de nada. Mas por conta de tirar, ou ter o mandamento de tirar pessoas assim, mostra que tem uma piscina, um rebanho que deve tirar, em que devemos tirar. Falei errado, espero que entendeu. Então, para fazer parte da igreja, fazer parte da membresia da igreja, como é? Então, a igreja começa com a ideia de arrependimento e com isso, e fé, arrependimento e fé para entrar. E muitas vezes, batismo é o ato público em que entra a igreja. Então, como é para ser batizado? Precisa fazer o quê? Temos uma história interessante em Atos 8, em que Filipe estava ajudando alguém a ler o livro de Isaías. Era um etíope e Filipe ajuda ele a ler de Isaías 53. Ele explica sobre Jesus. Versículo 33, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro?
Então, Filipe, começando com aquela passagem, Isaías 53, falou as boas novas, o evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse, olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Interessante aqui que foi imediatamente. Sei, na cultura das igrejas, cada igreja é diferente com essas regras de batismo. Mas, biblicamente falando, não requer um estudo mais extenso. Ele perguntou o que impede. Você tem fé? Se arrepender dos seus pecados? Está pronto. Então, é salvação, que é o requisito da Bíblia. O que a gente pede na igreja aqui sobre batismo? Estamos planejando um batismo para dia 19 de abril. Eu falei para o dono da Maria Luísa, onde a gente vai, que depende, né, desse vírus e a lei até o que vai ter. Mas estamos planejando um batismo, então como seria para aqueles que têm interesse em se batizar? A gente conversa. Basicamente isso. A gente vai mostrar da Bíblia, vai ouvir de ti, vai falar sobre o anel. Eu gosto de usar a ideia de anel, é um símbolo. Se eu tirar, não quer dizer que não sou casado. É um símbolo que mostra que eu sou casado. Então, batismo é a mesma coisa. Batismo não te salva, mas batismo mostra que você tem feito essa decisão. É um símbolo público para mostrar que você faz parte da Igreja de Deus. E como parte do grupo, parte da igreja, mostra que você tem compromisso. Tem a ideia em Hebreus 10, 24 e 25 de encorajar uns aos outros, ao reunir juntos. Eu sei que agora, no momento, não estamos juntos no mesmo ambiente, mas a gente com certeza está encorajando uns aos outros no WhatsApp e talvez quer ligar para um irmão para ver como estão, ou talvez estão assistindo juntos. Não recomendo isso, mas uma coisa para encorajar mesmo neste tempo difícil. Hebreus 3:13 também diz ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Eu tenho visto pessoas que saem da igreja e dizem, não, tá tudo bem, eu não preciso da igreja, eu estou bem aqui. E eu não acredito nisso. Eu acredito que precisa de outros crentes para encorajar. Tem o exemplo, né, do carvão. Né? Carvão juntos pega fogo. O carvão separado, ele apaga. E é o mesmo exemplo da igreja. Precisa estar juntos ou vai apagar. Se acha ao contrário, tá bom, pode pensar isso, mas é bem difícil mesmo. Então, e a igreja juntos pode fazer tanto juntos. Falou para Pedro que a igreja ia ser edificada e as portas do Hades não poderão vencê-la.
Errei naquilo. Então, a igreja é bem forte. Deus nos deu tudo o que precisamos. Jesus instituiu um plano para redimir o mundo, todo mundo. A igreja pode espalhar bem, igual este vírus. Né? Já imaginou a igreja crescer como este vírus? Né? Para onde tocou, pegou fogo e foi embora. É a ideia da igreja, é a ideia de fazer discípulos que Jesus instituiu. E podemos fazer parte disso. É um privilégio para nós, para fazer parte dessa obra. E tem uma palavra que aprendi faz uns anos, mas não me acostumo a usar muito, mas é bom. É a palavra sinergia. O que é sinergia? É uma energia forte que vem quando pessoas têm união para trabalhar juntos. Então, como é que podemos chegar a este ponto em que a igreja tem sinergia para trabalhar juntos, para explodir, para ser um vírus para o mundo, para crescer? O que leva? Anotei algumas coisas. Um foco no evangelho. Focar no evangelho. O evangelho que diz que Deus é soberano. Acho que aplica muito para nós agora. Neste vírus, Deus é soberano. Ele está no controle. E se a gente está preocupado, tanto que está com essa ansiedade, essa loucura, na verdade foi difícil chegar aqui e fazer a mensagem, porque tem tantas mensagens do WhatsApp que está passando pelo celular, nesses grupos, a preocupação é grande, explodindo, tipo, calma, gente, Deus está no controle. Ele não perdeu o controle. Ele está lá, sabendo o que está acontecendo e cuidando de nós, mostrando a sua graça. Isso faz parte do evangelho. Deus no controle. Homem, pecado, homem que tem pecado, e a gente vê isso com o vírus também, que o pecado de pessoas que é grande, é triste. Eu não vou entrar em detalhes, mas sabemos que tem pecado com isso, que estraga muita coisa, traz morte, até pode ser morte física, que a gente vê, não vê mais pessoas que nós amamos. Isso faz parte do evangelho, mas também tem morte que é a separação com pessoas que acontecem. Então, precisamos focar, mas podemos ver que Cristo veio, morreu na cruz, e aqueles que têm fé terão vida para sempre, então não precisa se preocupar. E quando a gente vive nossa vida, talvez julgando o irmão, né, e não precisamos condenar. Essa ideia de julgar é a ideia de condenação. É interessante com a ideia de disciplina. Estou falando na mesma mensagem, então a ideia de disciplina é julgar na ideia de discernir, não está condenando a morte, mas a ideia do julgamento que é proibido na Bíblia é essa ideia de eu vou condenar para a morte, que a gente não tem esse poder, é Deus que tem. Então, a gente vê com o Evangelho que vai transformar nossas vidas. Devemos ter um foco em servir aos outros e evitar pecado. Se a gente está focando só no pecado do outro, não vai ter sinergia.
se a gente não está focado no Evangelho, se a gente está focado em nós ou crescer em nosso reino, não voa. Mas focar em Deus, em glorificar a Deus, evitar pecado, crescer. Se a gente fosse nos preocupar mais sobre o nosso pecado do que o pecado dos nossos irmãos, isso já ia adiantar muita coisa. Na igreja, quantas pessoas querem só pregar para os outros, mas não deixar a palavra transformar a vida delas? Acontece, a gente vê isso, mas não deve ter isso. A gente evita para nós, especificamente egoísmo, ciúmes, brigas, legalismo, condenação. Basicamente, para ter sinergia na igreja, Deus tem a receita. Ele escreveu na Bíblia para a gente. Então, o que gostaríamos para vocês sobre membresia, não tem que ser membro para associar-se conosco, para frequentar a igreja. Mas se você está frequentando, praticamente a gente vai te tratar como membro, ok? Vai fazer parte da igreja em que pessoas de fora vejam que você está frequentando. Então, a gente não vai proibir envolvimento, tipo no louvor. Por enquanto, pode ser no futuro que a gente quer isso. Talvez se acontecer algo chato assim, a gente diz, não, agora tem que passar pela membresia. Mas a gente quer que você quer que você quer ser membro e envolvido e tentando ter essa sinergia. Queremos que vocês cresçam dentro da igreja, crescem espiritualmente. Os grupos de discipulado ajudam com isso. O grupo de homens nas quarta-feiras está aberto para todos os homens, só não por algumas semanas, mas está aberta. Participe, cresça. Se você não, alguns de vocês só estão aqui no final da semana, mas durante a semana pode ler a Bíblia e tentar crescer. Temos livros. Se você precisa de ajuda, a gente está aqui por isso, para crescer. E a gente precisa ver como podemos ser uma luz na comunidade, uma luz forte. E a gente pode encorajar uns aos outros, como fala em Hebreus 10, 24 e 25. Juntos podemos fazer bem mais. Juntos, como uma energia boa, a sinergia, a gente pode fazer tanto na igreja, tanto na região aqui. Sabem que já estamos em Tupanatinga, mas estamos de olhos para outros lugares também. A gente quer treinar pessoas aqui para ministrar, fazer parte da obra do ministério, como fala em Efésios. Então, isso é nossa oração. Qualquer dúvida, vocês estão trancados em casa com WhatsApp, sem desculpa, para não fazer uma pergunta para eu, Pastor Roger, Sara, Marci também estão dispostos a ouvir de vocês. E qualquer coisa, estamos aqui. Mas estamos animados. Mesmo com essa situação, mesmo com toda essa preocupação, eu estou animado. Não sei porquê, mas eu não sei o que Deus vai fazer exatamente, mas eu quase tenho certeza que Ele vai fazer uma coisa grande para nós. Por isso eu estou animado. E espero que vocês estejam também. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este tempo juntos, que a gente possa ter essa sinergia como a igreja.
e que a gente possa ser uma luz na comunidade para Ti, Senhor. Nós Te amamos, em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua semana. Um grande abraço.